Ultimate Spider-Man, escrito por Brian Michael Bendis, é uma das melhores, se não a melhor, versão do Homem-Aranha até os dias de hoje. Nela acompanhamos uma versão reimaginada do herói, mostrando uma variante mais jovem e moderna do personagem, com foco nos novos leitores da época. Nessa história, era nos mostrado um Peter Parker adolescente novamente, porém mais impulsivo, mais falastrão do que já era, e um Peter que recém estava entendendo o significado verdadeiro de responsabilidade. Essa história, desde a época que ela foi publicada até o presente momento, a maior referência para todas as outras mídias audiovisuais, sendo elas os desenhos, os filmes e os jogos, além de ser um grande marco dos anos 2000, tanto para Marvel quanto para os quadrinhos em geral, né? Hoje em dia, já não dá pra falar a mesma coisa. O Homem-Aranha tá em queda de vendas nos quadrinhos. Cada vez mais ele cai na mão de roteirista mais incompetente do que o outro. Uma hora que outra até tem uma saga legal, uma história maneira, mas é sempre muito rasa, nunca desenvolve o personagem, parece que ele simplesmente parou no tempo. E mesmo quando possui bons escritores como o Michael Straczynski, a Marvel força o cara a cagar a história toda. Como na saga do Pecados do Passado, quando é revelado que a Gwen teve 2 filhos com Norman Osborn. Mas ao meu ver, quem realmente estragou o personagem foram 2 escritores. Foi o Zeb Wells e o Dan Slott. Os piores roteiristas que eu já vi na minha vida inteira. E bota esses caras pra escrever quadrinho do Homem-Aranha. É impressionante. O carro-chefe da Marvel, e eles botam os piores roteiristas possíveis. Mas se vocês quiserem assistir um vídeo que fala sobre toda a genialidade do Zeb Wells, eu indico o canal do Aranha Humana e o do Marcos o Ceifeiro. Esses dois tiveram a coragem e a paciência de ler essa bosta aí. Então eu recomendo demais o canal de ambos. Porque eu não vou fazer vídeo falando de Homem-Aranha do Zeb Wells nem a pau. Mas é aí que entra o nosso grande herói, Jonathan Hickman, criador do novo universo Ultimate, que veio com uma nova reformulação mais sombria e distópica dos heróis que a gente já conhece. Ele é o roteirista de Ultimate Homem-Aranha. E nessa nova reimaginação do herói, logo de cara já temos uma diferença. O Peter Parker dele é adulto. E sinceramente, eu acho que essa foi a melhor jogada que o Hickman fez. Porque ele sabe que a maioria dos fãs do Homem-Aranha sempre quis que o Peter amadurecesse, se casasse e tivesse filhos. E ele foi lá e fez isso de verdade. Além de fazer com que o tio Ben continuasse vivo, o que também é muito interessante, mas o triste é que a tia May morre ao invés dele. Mas enfim, ao invés dele ser mordido pela aranha, numa exposição científica, como de costume, a gente já tá cansado de ver isso, a aranha e o traje são enviados pelo Homem de Ferro desse universo, que sabe o que realmente está acontecendo. No caso, o criador, uma versão maligna do Reed Richards, criou esse universo da qual não existe super-heróis. Então Tony Stark e o Dr. Destino dessa realidade, que é o Reed Richards, eles tentam consertar de certa forma o mundo. Então Peter só aceita o destino dele e se torna um Homem-Aranha mesmo. Vou falar de um modo mais geral do quanto eu amo os personagens, como eles são muito bem escritos. Todos eles têm importância, nem que seja por um breve momento da história. Todos são interessantes, todos são profundos, mas ao mesmo tempo é simples de compreendê-los. É um ritmo muito gostoso de ler e todos eles, incluindo o próprio Peter, são tão vivos. Tudo ali parece realmente humano. É assim que eu resumiria esse quadrinho. Esse quadrinho é muito humano. Todo mundo ali realmente parece alguma pessoa que falaria contigo na vida real. Muitas conversas no quadrinho parecem conversas que pessoas na vida real realmente teriam. Que não é qualquer roteirista que consegue fazer isso. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe fazer bons diálogos, boas cenas memoráveis de conversa entre os personagens. Até o próprio Homem-Aranha. Eu adoro ver a família do Peter e ele interagindo entre si ali. Eu adoro ver as interações do Peter e da MJ, o quanto ela apoia ele em tudo. Tu vê ali, parece duas pessoas que realmente se amam na vida real, sabe? Isso que é o grande diferencial do quadrinho pra mim. Eu acho isso realmente fascinante. O Peter, Harry, Mary Jane e Gwen fazendo um encontro duplo, interagindo como pessoas do mundo real conversariam, sabe? É tudo muito natural e atrativo de se ler. E fica aquele gostinho de quero mais depois que termina as HQs. Eu diria que esse é o ponto mais forte da HQ inteira. Hoje em dia a gente vê os personagens que a gente conhece há tanto tempo perdendo cada vez mais a essência e a personalidade original deles. Aquele Norman Osborn Homem-Aranha, isso não é Norman Osborn, cara, pelo amor de Deus. Fora o Miles e o Garoto Aranha também, um mais forçado que o outro. Não me levem a mal, eu gosto do Miles, mas até os roteiristas das HQs deles são ruins também. O quadrinho no geral é bem carente de grandes cenas de ação. Ele tem poucas lutas ou cenas do Peter se balançando nas teias, ou até mesmo usando o traje. Isso foi um dos principais motivos da qual o Batman Absoluto ultrapassou o Ultimate Homem-Aranha em vendas de HQ, justamente por ser mais frenético, épico e com certo apelo que lembra as HQs dos anos 90. Mas enfim, voltando para o Homem-Aranha. Dá pra perceber que não é totalmente sobre heroísmo e aventuras super extraordinárias e cheias de ação, que nem as outras histórias do Homem-Aranha. Mas sim, ela fala muito mais sobre família, paternidade e sobre o Peter Parker. Esse quadrinho é sobre Peter, não sobre o Homem-Aranha.
Tanto que um detalhe até de certo modo se torna curioso é que ele só é chamado de Homem-Aranha mesmo na edição número 6 porque a Mary Jane dá esse codinome pra ele. Eu gosto muito dessa escrita que o Hickman aborda. O Peter aqui só consegue os poderes depois de velho, e é interessante ver como ele se adapta com os novos poderes. Ele escolhendo o traje com a ajuda da filha. Eu adoro como o tio Ben aqui nessa versão realmente passa uma sensação de figura paterna. Em outras adaptações a gente mal vê como ele é. Aqui ele age como um vô com as crianças do Peter e da MJ também. Eu particularmente curto demais um Peter adulto. Em poucas versões do personagem a gente vê ele realmente como um adulto. E quando ele é adulto, raramente ele é feliz. Nos filmes do Sam Raimi, como exemplo, ele é pobre, sozinho e até de certo modo é um Peter extremamente deprimido em vários momentos do filme. Mas ele ainda continua sendo um símbolo de esperança, porque mesmo quebrado, sem namorado, sem amigos, sem dinheiro, ele ainda continua de pé, fazendo o que acredita ser o certo. Outra variante do Peter Parker é na animação dos anos 90. Ele já atua como um herói há alguns anos. Já é mais maduro, responsável e é uma das versões mais piadistas do personagem. Nessa HQ, ele é casado, pai de família, tem seus amigos por perto, porém, ele ainda tá muito abalado pelo que aconteceu com a tia dele, né? Por conta do incidente que deu no prédio lá, por culpa do rapaz de ferro. Mas ele sabe que ele não tá sozinho. Ele tem a esposa, os filhos e até mesmo o tio e o Jameson, cara. Que o Jameson é importante dessa história, ele é um cara legal pro Peter. Tem outras adaptações que ele é, tipo o Espetacular Homem-Aranha. Mas, cara, ele não é um babacão egocêntrico aqui. Aqui ele é muito massa, cara. Eu gosto muito do Jameson nessa HQ. Eu acho que é tipo uma das melhores versões deles. Outra coisa que eu preciso elogiar aqui são as artes. A HQ é desenhada pelo Marco Checchetto. A arte dele se popularizou mais a partir de quando ele desenhava as histórias do Demolidor ali. Se tu pesquisar no Pinterest por Daredevil, né, Demolidor, uns 80% das imagens que tem são arte dele, cara. Combina muito com a atmosfera que a história quer passar. É uma arte muito limpa, mais suave e com rostos mais expressivos. Eu gosto do jeito que os personagens expressam exatamente o que eles estão sentindo. E eu gosto muito, muito mesmo dos visuais dos personagens. O do Duende Verde eu acho muito irado. É meio tecnológico, assim, meio Homem de Ferro da vida, assim. Até mostra que é meio cópia mesmo ali no quadrinho. E o do Bullseye também. Não sou muito fã de uniforme mais realista e tático, assim. Isso a gente viu muito no CN e saturou. Mas, cara, quando eles mantêm as cores e a essência das roupas originais dos quadrinhos, eu acho que fica perfeito. Um grande exemplo é o Demolidor da série do Demolidor Renascido, né? O Wolverine do Deadpool 3. E outro que vai ter um design muito irado desses vai ser o Ciclope, no Vingadores Doomsday. Mas espero que não seja só o design, né? O roteiro tem que ser bom também. Embora eu duvide muito que seja. Mas, cara, esse Homem-Aranha é simplesmente lindo. Ele me lembra muito aquele design classicão do Homem-Aranha que o Steve Ditko desenhava. As lentes são menores, as teias são menos espaçadas, fora que a aranha é bem parecida, tanto na frente quanto atrás ali do personagem. Pra ficar idêntico mesmo, só faltou a teia no sovaco. Ele é mais alto, com um físico mais calistênico, tanto que a Mary Jane até pergunta se ele andou malhando numa parte da HQ. No geral, os visuais são muito bons, que nem todo o resto da HQ, né, cara? Minhas considerações finais sobre o quadrinho são: o quadrinho é ótimo, muito bem escrito, muitos diálogos memoráveis, uma arte impecável, mas o que eu acho que fez ele perder a popularidade aos poucos é que eles desenvolveram só o lado Peter Parker, e querendo ou não, o pessoal também quer ação, né? Pela falta de ação e até mesmo falta de aparições do próprio Homem-Aranha, faz o pessoal deixar a HQ de lado e procurar por outras revistas que tem um ritmo mais legal. Volto a falar aqui, de Batman Absoluto. Ela tem um ritmo muito mais orgânico, um pouco de Bruce e muito Batman, mas esse pouco que a gente vê do Bruce nas HQs já é o suficiente pra gente entender como ele é, como ele age e como ele vive. No Homem-Aranha Ultimate a gente vê isso também, mas a gente tem praticamente 90% da HQ é só Peter Parker. Então eu acho que foi por isso que a história não fez mais sucesso, mas eu super indico ela se tu gosta de Homem-Aranha e quer ver uma história que foque mais nos personagens, nos relacionamentos do Peter, e se tu queria ver ele sendo feliz, e também com os personagens tendo a essência que era pra eles terem desde o início, porque hoje em dia a situação tá complicada, né? Porque o universo 616 a gente sabe que isso nunca vai acontecer, né? Nunca mais vai ter um Peter Parker feliz, eu tenho certeza. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se tu curtiu o conteúdo que eu abordei aqui, dá like no vídeo. Se quiser mais desse tipo de conteúdo, se inscreve. E se quiser ajudar no alcance, considere hypar o vídeo. Minhas redes sociais estão aí na descrição. Se quiser, passa lá pra bater um papo. Ou aqui nos comentários também, conta um pouco como foi a tua experiência com Ultimate Homem-Aranha, né? Porque, tipo, tem gente que gostou mais, tem gente que gostou menos. Estou aqui para ler todos os comentários. Todos os comentários, todos. Sem exceção, todos os comentários.
Os vídeos que apareceram no fundo desse vídeo estão na descrição, e o canal do Marcos do Ceifeiro e o do Aranhamana também estão. Se for comprar quadrinhos, use o primeiro link na descrição para dar uma forcinha pro canal. Até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, Ultimate Homem-Aranha tá 33,70. Ultimate Homem-Aranha Volume 2 tá 34,40. E eu vou deixar do Universo Ultimate aí, pra caso vocês queiram contextualizar o que tá acontecendo e tudo. Tá por 62,42. Eu acredito que pelo valor que elas estão na Amazon, vale muito mais a pena. Porque só Ultimate Homem-Aranha Volume 1, se tu comprasse na banca, ia sair por R$44. O link que eu usei pra comprar Ultimate Homem-Aranha 1, que eu vou comprar o 2 também, pretendo comprar o 2... o link que tá do Homem-Aranha 1 foi o mesmo que eu comprei na Amazon. Então, cara, é de confiança, a HQ veio perfeita. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se assistiu é porque tu gostou do conteúdo abordado. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu pretendo fazer o próximo vídeo sobre Asa Noturna Ano 1.